Bom dia! Hoje vamos distinguir três conceitos jurídicos em vigor neste momento em Portugal e que causam alguma confusão devido à nomenclatura muito semelhante, que são o estado de alerta, o estado de calamidade e o estado de emergência. Para distinguir os conceitos vou, portanto, ter em conta quem decreta, onde está regulado, em que situações e qual a duração. O estado de alerta, quem decreta? Bem, se disser respeito a apenas uma parcela do território, serão os respectivos órgãos municipais ou regionais. Neste caso, como foi um estado de alerta de âmbito nacional, foi o Governo. Aliás, já o tinha feito em agosto de 2019, na sequência da greve dos motoristas de matérias perigosas. Desde 13 de março, o Ministro da Administração Interna e a Ministra da Saúde declararam o estado de alerta em todo o país, colocando os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão para restabelecer a ordem pública. Onde é que está regulado? Na Lei de Bases da Proteção Civil. Em que situações o estado de alerta confere ao Governo poderes para fazer face a um acidente grave ou uma catástrofe e, nessa medida, adotar medidas preventivas ou medidas especiais de reação. Decretado o estado de alerta, cidadãos e entidades privadas ficam obrigados a colaborar com as autoridades de proteção civil e, caso recusem a fazê-lo, incorrem em crime de desobediência. O Governo aprovou um plano de contingência de 30 medidas numa tentativa de contenção de Covid-19. Escolas fechadas, visitas a lares de idosos suspensas, restrições no acesso a espaços públicos e comerciais, etc. A duração estende-se até 9 de abril. Pequeno comentário. Foi importante a declaração do estado de alerta por permitir uma maior coordenação entre as autoridades e a colaboração dos particulares com as autoridades. Subindo mais um degrau na restrição de direitos, temos o estado de calamidade, aqui confinado apenas ao Conselho de Ovar. Quem decreta é da competência do Governo e reveste a forma de resolução do Conselho de Ministros. Onde está regulada o estado de calamidade, novamente está regulado na Lei de Bases da Proteção Civil, sendo a situação mais gravosa que é prevista nesta Lei de Bases. Em que situações o estado de calamidade confere ao Governo poderes alargados para fazer face a situações de acidente grave ou de catástrofe, mas aqui já prevê mesmo a necessidade de adotar medidas de caráter excepcional, destinadas a prevenir, a reagir ou a repor a normalidade das condições de vida nas áreas atingidas. Portanto, o peso das medidas que a Proteção Civil pode tomar vai realmente ficando mais pesado. Ovar registava um elevado número de casos numa área geográfica restrita, o que indiciava uma transmissão comunitária. O estado de calamidade permitiu a criação de uma cerca sanitária aplicável a todo o município e o restabelecimento de uma série de restrições à circulação de pessoas, o que implicou a imposição de restrições à atividade económica e de circulação de mercadorias dentro do município. Duração, como sabemos, o estado de calamidade foi renovado recentemente até 17 de abril. Um pequenino comentário. A declaração do estado de calamidade foi, em primeiro lugar, um ato reativo do Governo, sob recomendação da Direção-Geral de Saúde, para permitir, de forma clara, impor um isolamento profiláctico, protegendo a população do Conselho, fazendo um shutdown, ao mesmo tempo limitar a propagação a áreas geográficas limítrofes. Foi uma situação singular no contexto europeu e que servirá, de lição para o futuro, quanto à articulação e forma de envolvimento de entidades e recursos locais e nacionais. Face à sua singularidade, então, também poderá ser terreno para testar abordagens inovadoras no que à saúde pública diz respeito. Mas, a terminar e para o futuro, parece-me que a análise custo-benefício deverá ser cuidada para que haja equidade no tratamento dos agentes locais, públicos ou privados. E, por outro lado, talvez seja de repensar a forma de comunicação dos agentes políticos envolvidos para evitar que a sua atuação seja perspectivada como um eventual aproveitamento político para outros fins. Por fim, quanto ao estado de emergência, que está em vigor desde 13 de março, quem decreta? O Presidente da República. Aliás, o decreto de emergência é validado pelos três órgãos políticos de soberania: o Presidente da República, que a decreta, o Governo, que a referenda, e a Assembleia da República, que a aprova. Trata-se então, portanto, de um desenho constitucional que privilegia os controlos mútuos, aquilo que em constitucional chamamos os checks and balances, que são proporcionados pelo acordo entre os três órgãos de soberania democraticamente legitimados.
Onde está regulado, agora sim, o estado de emergência está regulado na própria Constituição Portuguesa, então trata-se de um processo, de um complexo até processo constitucional, em que situações, como facilmente adivinhamos, o estado de emergência aplica-se a situações de gravidade, como esta pandemia em que vivemos, em que para travar o surto de contágio sejam necessárias medidas mais dramáticas e restritivas do ponto de vista da liberdade. Neste caso, além da possibilidade da suspensão parcial do exercício de direitos, liberdades e garantias, prevê-se, se necessário, o reforço dos poderes das autoridades administrativas e civis e o apoio às mesmas por parte das Forças Armadas. Algo que nenhum outro Estado, nem o de alerta, nem o de calamidade, prevê. Duração. Como sabemos, a declaração do estado de emergência não é um cheque em branco ao governo e não pode ser decretada sem um fim à vista. Tem a duração de 15 dias, que podem ser prorrogados. Já sabemos que assistimos a uma prorrogação do estado de emergência e esta prorrogação, no fundo, como neste caso foi para aumentar as medidas, o processo de autorização, peço desculpa, terá de voltar ao início. E, portanto, novamente referendo ministerial ou aprovação da Assembleia da República. Um pequeno comentário a terminar. A declaração do estado de emergência foi primeiramente um ato preventivo do Presidente da República para permitir, de forma clara, que se impusessem restrições à liberdade de deslocação e ao ajuntamento de pessoas. Mais recentemente, a primeira prorrogação, e até agora a única prorrogação que tivemos do estado de emergência, deixou esta lógica preventiva e passou então a ser uma lógica reativa, porque como houve um agravamento semelhante em vários estados, não é, em todo o mundo, do número de infectados com Covid-19, então tornou-se necessário um agravamento também das medidas e o próprio estado de emergência passou já a ser assim um estado de emergência reativo, não tanto preventivo, mas sim reativo. Muito obrigada a todos pela atenção, tenham um bom dia.